Antes de nós entrarmos na palavra, nós temos um segundo momento bem importante. Eu queria chamar o Paulo e a Karina aqui, que subisse aqui em cima. E eu queria chamar também o Luiz e a Leoneide. Pode subir aqui, queridos. Então, nós sabemos que nós somos chamados para servir o Senhor. Todos nós somos chamados. E de alguma maneira o Senhor nos chama pelo nome antes mesmo de nós nascermos. E a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo e também em 2 Timóteo. Cara, Deus fala demais a sua igreja através de cartas escritas a um menino chamado Timóteo. Então, toda vez que nós queremos falar de ministério, nós lembramos das cartas de Paulo a Timóteo. Então, nós temos duas situações aqui. Eu queria chamar o pastor Auri e a pastora Lenida também, por favor. Nós temos aqui o Paulo e a Karine, que estão sendo enviados para a Lagoa Vermelha. Amém? Então, eles estão indo na bênção do Senhor, nós já vamos orar. E nós estamos recebendo, então, para fazer parte, então, do corpo aí da equipe do pastor Auri, a Leoneide e o Luiz. Então, esse é o formato do Senhor. O Senhor faz isso. E diz assim a palavra do Senhor: e os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e das suas próprias casas, para que sirvam bem como diáconos, e adquirirão para si um honroso lugar de muita confiança, fé em Jesus Cristo. E ainda mais, ele diz assim: eu espero que em breve eu possa vê-los, vocês. Então nós esperamos que em breve nós possamos ver, seja como for. Amém? Eles não estão desligando do ministério, eles vão estar lá em Lagoa Vermelha, até Deus dar uma direção, eles estarão conectados conosco. Então você não retira a mão, continua a mão estendida sobre eles, amém? Não retira, amém? Nós vamos então separar esse casal, e quem vai orar vai ser o pastor Auri, vai estar liberando. Eu queria que o casal se prostrasse aqui, os dois, e quem vai impor mãos é vocês. Vocês vão impor mãos sobre esse casal, amém? Você e você. Pai, nós colocamos diante do teu altar, Senhor, esse casal abençoado, Senhor, derramando óleo sobre suas cabeças, Senhor, e que a partir desse momento, Pai, eles possam estar, Senhor, dispostos a servir, Senhor. Nós queremos abençoá-los, Senhor. Nós queremos que tu venha derramar, Senhor, sobre esse casal, Senhor, o teu Espírito, Senhor. Queremos ver, Senhor, a prosperidade, Senhor, em vidas, em almas, Senhor, e necessitados sobre suas mãos, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, providencia, Senhor, arrume, Senhor, organize, Senhor, envia-o, Senhor, e dê o discernimento, Senhor, como aplicação da tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, venha, Senhor, derrama da tua unção, Senhor, resplandeça o teu querer, Senhor, e traga-nos a paz, Senhor, a alegria, Senhor, nesse ministério maravilhoso, Senhor, dos serviços, Pai. Eu declaro a bênção sobre vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Agora vocês dois, prostem aqui, vocês dois. E quem vai orar sobre vocês, liberando a frutificação na cidade de Lagoa Vermelha, vai ser o casal. Senhor, nós queremos, ó Pai, colocar, Senhor, a vida dos seus filhos, ó Deus, mais uma vez, Pai, diante da tua presença, Pai, porque sabemos que o Senhor está levando, ó Deus, para que eles frutifiquem lá, levando, ó Deus, com um propósito maior, ó Deus, de dar luz àquele mundo, àquela terra, Senhor. Fazer, meu Deus, com que
lá, meu Pai, haja luz, Senhor, porque estão levando o Teu Evangelho, a Tua Palavra, Senhor. Pai, abençoa, Senhor amado, Teus filhos lá naquele lugar, Senhor. Que eles recebam do Senhor, ó Pai, tudo o que eles precisam naquele lugar, Senhor. Que não venha faltar nada, Senhor, para eles. Mas, Senhor Deus, muito menos a Tua presença e o óleo serão derramados, Senhor, sobre suas vidas, ó Pai. Deus, que haja, meu Pai, ali, Senhor amado, a propagação da Tua palavra, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Pai, nós liberamos, ó Deus, abençoamos eles, ó Deus. Pai, tudo que eles forem fazer, Senhor, o trabalho, Senhor, o suor do seu rosto, o fruto das suas mãos, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para o teu servo lá, Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, estar na frente, Deus, preparando tudo, Senhor, para eles lá. Senhor, abençoa as crianças, ó Deus, dê saúde, proteção, Pai, e que eles tenham, Senhor amado, os pais, sabedoria para, meu Deus, seguir, ó Deus querido, instruindo os pequenos no caminho certo. Pai, nós te louvamos por este casal, Senhor, e agradecemos por esse tempo que eles estão aqui, Senhor, e trabalharam para ti nesse lugar e te serviram, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Deus, abençoá-los e levá-los com segurança, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Nós abençoamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Paulo e a Karina vão servir a ceia para nós hoje, amém, irmãos? Amém. Eles vão continuar servindo, amém? Continuam servindo o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda. Vamos lá. Antes de nós sentarmos a palavra, eu queria chamar o pastor Robson, a pastora Olana, seus padrinhos, seus avós, enfim. Nós queremos apresentar o Francisco nessa noite, amém? Coisa linda. Hoje é um dia de festa, amém, irmãos? Glória a Deus. Coisa linda. Nós sabemos quantas lutas foram travadas para que o Francisco estivesse aqui nessa noite. Nós sabemos quantas coisas aconteceram nesse tempo, durante a gestação, todo esse processo, mas o Senhor é bom. E aprove o Senhor trazer a Cate e o Douglas aqui hoje, para que nós pudéssemos declarar sobre eles também da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Aleluia. É assim que Deus faz as coisas. Amém. E o filho dos pastores só pode gerar um pastor. Aleluia. Então nós conhecemos a história que Jesus, ele foi então conduzido até Simeão. Em Lucas capítulo 2, versículo 21, quando eles completaram 8 dias para ser circuncidado o menino, que foi dado o nome de Jesus pelo anjo, foram postos a ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Hoje aqui esse lugar é o Jerusalém dessa família, família Dalazen. Aleluia. Então Deus levanta um homem chamado Simeão, um homem justo, temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. E Simeão então percebeu que ele não estava apresentando qualquer um. Ele simplesmente estava apresentando Filho do Deus vivo, aleluia. Que então ali começa Simeão a descansar no Senhor, porque ele viu a profecia sendo cumprida através de Jesus. E por isso que é tão importante isso daqui. Nós sabemos que o Francisco já foi consagrado, já foi orado, foi antes do ventre ainda. Nós sabemos que ela já é do Senhor. Mas hoje nós estamos fazendo isso profeticamente. E nós vamos fazer isso
liberando para que a vida do Francisco seja ligada ao mesmo DNA dos seus pais. Aleluia. E nós cremos de verdade que os pais foram gerados para ensinar, para conduzir como se fosse o seu pequeno rebanho de um filho. Coisa linda, seus pais poderem estar já na promessa em Jesus, poder nascer na bênção, nascer na promessa. Então Jesus ele fala em Mateus 14, diz, deixai vir a mim as criancinhas, não impeçais, tais é o reino dos céus. E depois impôs as mãos. Aleluia. Então nós queremos declarar hoje, em nome de Jesus, que a vida do Francisco será uma vida além das expectativas dos seus familiares. E aqui estão os padrinhos de oração, as avós e os padrinhos de oração. Eu exorto a vocês para que vocês não deixem de orar pela vida do Francisco. E certamente voltará às suas casas. Certamente virá sobre as casas da Cátia e a vida do Douglas. Certamente virá sobre as casas de vocês, irmãos. E nós queremos, de maneira profética, dizer ao Senhor quem o Francisco pertence de verdade. Ele só emprestou para os pais cuidarem. Ele emprestou para vocês orarem, para intercederem. Amém? E logo nós vamos ver boas notícias, Douglas. Logo nós vamos ver boas notícias. Boas notícias. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oferecemos, Deus, o Francisco através desse casal de pastores, Senhor. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que Ele é Teu, Senhor. Toma nos Teus braços, Senhor. Aleluia, Senhor. Toma nos Teus braços, Senhor. Senhor, nós declaramos no Senhor, Pai, que é o Senhor que levanta através dos braços, Deus, do Robson, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a luz do Senhor venha sobre ele, Senhor. Venha sobre ele, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nós ungimos, Senhor. Nós ungimos, Deus, e declaramos que nada alcançará, Senhor. Nós já profetizamos a esposa dele, Senhor. Nós profetizamos o ministério dele, Senhor. Nós profetizamos, Deus, que ele irá às nações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós declaramos isso, Senhor. Aleluia. Gerações alcançadas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que assim seja, Deus. Amém. E você, igreja, aplauda o Senhor. Aleluia. Vai ser breve, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente para orar não vai faltar aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus. Benção. Amém. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, sobre os dizimistas, os ofertantes deste lugar, Deus. Que o Senhor é que repreende o devorador, Senhor. O Senhor é que Deus emana a bênção, Senhor. Aqueles que não puderam ainda, Senhor, ou que precisam da revelação do Senhor, Deus. Toca-nos com a Tua glória, Senhor. Toca-nos com a Tua glória, Senhor. Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação,
porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. O que o Senhor prometeu aos que o amam, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus, não sendo tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque pode ser tentado pelo mal, e ele ninguém diga, o tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado é quando é consumado, gera morte. Não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva é todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança, nem sombra, nem variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, para que os meus irmãos, juntamente conosco, Senhor, sejam encharcados na Tua palavra nessa noite, Deus. Senhor, que nós possamos entrar nas regiões celestiais, Deus, e entender todo o processo, Deus, da retaliação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, esse lugar já está selado, Senhor. Nós declaramos mentes abertas, Senhor, para que Teu Espírito venha, para que a Tua graça venha, para que, Deus, a Tua revelação venha. Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos andado alguns anos no Evangelho e pouco nós temos entendido, às vezes, sobre retaliação no meio cristão. Sabe, nós falamos de muitas coisas, falamos de arrependimento, falamos de guerras espirituais, falamos de oração, de intercessão, de busca, de adoração. Mas pouco se fala dentro da igreja sobre retaliação. Pouco se fala. Para nós entendermos um pouquinho essa palavra, o Senhor me conduziu a uma classe de cristãos que estão dentro da igreja. E nós queremos desmistificar as coisas nessa noite. E a nossa oração tem sido para que o Espírito Santo traga ao teu coração que nós estamos no meio de uma guerra, mas no meio da guerra, certamente nós temos um general. Aleluia. Então, eu gostaria que você entrasse dessa palavra nessa noite já como um vencedor. Não entre como um derrotado, não entre como aquele que foi assolado pelo nosso adversário. Já entre como vencedor. Aleluia. Certamente, o entendimento dessa palavra pode te levar a você entrar nas guerras espirituais de uma outra maneira, talvez, que você tenha entrado. No Antigo Testamento, o povo de Israel era formado por tribos. E as tribos descendiam de um homem chamado Jacó. Jacó foi o camarada que gerou os filhos, os 12 filhos, para que gerassem 12 tribos. Então, naquele tempo foi separado 12 tribos. Se nós trouxéssemos o dia de hoje, é como se fosse 12 denominações dentro de uma mesma igreja, onde o seu comandante na época era Jacó. Então, Jacó mandou para cada lugar um homem separado. 12 homens separados então para ser uma tribo. E dentro dessas tribos, dos escolhidos, dos 12, era um dos filhos de Jacó, o terceiro deles, segundo a Bíblia em Gênesis, um homem chamado Levi. E mais tarde, então, aqueles homens eram chamados de levitas. Os homens que eram gerados. Assim, algumas definições bíblicas, eles vão se formatando para se formar um levita.
E a igreja do Senhor tem pegado esse tema e tem tratado de uma maneira muito equivocada do que representa ser um levita na casa do Senhor. A maioria das pessoas que tocam os púlpitos se autodenominam levitas. E certamente eles não estão errados. Mas não é só isso. Levita era considerado um sacerdócio. Essa tribo foi uma tribo que foi separada por Deus para uma incumbência, uma responsabilidade. Eles foram separados pelo Senhor para servir de maneira mais profunda que as outras 11 tribos. Eles foram chamados para uma espécie de sacerdócio na época. E isso até nos dias de hoje. Executavam então louvor, executavam um tempo na casa do rei, em arrumação no tabernáculo, no cuidado, no zelo do templo. Atuavam como guardas, como porteiros, como pedreiros. Enfim, tudo que era relacionado ao tabernáculo de Deus. Esses eram os levitas. Aqueles que se apresentavam por Deus porque sabiam da incumbência que Deus tinha gerado dentro deles, para que eles exercessem então uma função ministerial. Mas é interessante. Por que Deus então, ele proibia as outras 11 tribos de exercer uma função ministerial e liberou apenas para os levitas? Por que Deus separou esse povo todo? Algumas funções na época eram concedidas somente para os levitas fazerem. Outras pessoas não. Aqueles encargos nas câmaras dos tesouros da casa de Deus e assim por diante. Em 1 Crônicas 9:26 diz assim: pois 4 porteiros principais eram levitas e eram encarregados das câmaras dos tesouros da casa de Deus. Quenanias era o chefe dos levitas, era um músico e tinha o encargo de dirigir então o canto. E ele era perfeito nisso. Tinha legalidade para isso. 1 Crônicas 15:22. Para entender a retaliação, nós precisamos de entender o que o Senhor nos chamou para fazer. Qual o entendimento que o Senhor quer trazer para o nosso coração, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Se estamos acordados em Deus para fazer exatamente aquilo que nós fazemos. Então, quando a gente começa a mergulhar na palavra do Senhor, a gente precisa entender o porquê que Deus cria as coisas da Bíblia. E o que significa retaliação? Retaliar. Retaliar, ele precisa de um corpo, um corte. Retaliar, cortar. Abrir um ferimento. A aplicação da pena de um talião era uma represália, uma desforra, uma vingança, uma retaliação. E normalmente a retaliação ataca através de principados organizados em muitas áreas que atacam os cristãos. Quando nós estudamos um pouquinho algumas coisas nas regiões celestiais, a hierarquia que está nas regiões celestiais do inferno, nós começamos a perceber que tem demônios que são territoriais, que estão regendo de um território. Tem alguns que são designados apenas para trazer confusão, outros para trazer doenças e assim por diante. Alguns para infernizar nas questões matrimoniais, conjugais, enfim. Toda sorte de males. Então, por que Paulo, em uma das suas cartas, ele declara que em alguns momentos Satanás, ele leva algumas vantagens sobre os cristãos da época? Porque Paulo, ele declara isso, ele fala sobre guerra espiritual e ele chama isso de retaliação. Quando Satanás ele tem oportunidade de retaliar, ele encontra em nós algo aberto para contra-atacar. E ele faz isso normalmente com muita força. Ele usa das oportunidades para retaliar os filhos de Deus.
E Satanás coloca uma aparência de desânimo, perda de força, de perda de energia. Essa é a ferramenta do inferno, que traz situações semelhantes como essa. Satanás ele tem tentado induzir esse processo no meio do povo cristão. Quando Jesus ele foi conduzido para o deserto, Satanás, ele conhecendo a palavra, ele tentou induzir a Jesus o tempo todo para que ele cometesse uma brecha, uma falha. O tempo todo, mesmo ele sabendo que ele já estava sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Então ele vai para o deserto, ele é impulsionado a tentar Jesus o tempo todo, para que Jesus caísse numa armadilha. Mas isso não aconteceu. Jesus ele cumpriu o propósito por inteiro, do começo até o final. Em Mateus capítulo 27, versículo 33, diz assim, você não precisa abrir. Quando chegaram num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, deram de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Sabe, Jesus, naquele momento, ele estava carregando os nossos pecados, ele estava sobre a cruz. Certamente ele devia estar com a sua cabeça inclinada para baixo, porque existia sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, e ele não poderia se reclinar a sua cabeça sobre a cruz. Porque toda vez que Jesus inclinava a sua cabeça sobre a cruz, os espinhos certamente cravavam em sua cabeça. Se você pesquisar um pouquinho sobre escravos que estavam na coroa de espinhos, e você vai entender do que representava, era algo grande. E Jesus então, naquele momento, tudo que ele precisava era uma espécie de anestesia. E aquele fel que era oferecido na crucificação, era um instrumento oferecido como uma forma de anestesia para aliviar o sofrimento daquele que estava sendo crucificado. Mas Jesus, ele sabia dos propósitos de Satanás. Porque Jesus ele levou os nossos pecados e as nossas dores à base de muito sofrimento. Alguns cristãos começam a se movimentar dentro da igreja, pensam que é de graça, por causa da graça, e não é de graça. Houve um preço a ser pago. Jesus pagou o preço, e um preço alto. Um preço alto, mas nós precisamos entender como funciona o efeito protetivo, como nós podemos entender o princípio da retaliação, e entender o conceito para nós entrarmos em batalhas espirituais toda vez que nós se depararmos com essa situação. Sabe, é muito interessante quando a gente vê alguns livros falando de qual o lugar que nós devemos ir para buscar então as ferramentas que nós precisamos, para que a gente não passe por tanta assolação, queridos. Restaurando lugares antigamente assolados de geração em geração. Confissões, reconciliações. Ele vem colidir contra as forças demoníacas, que às vezes agem de maneira territorial e às vezes na própria linhagem. É notório, nós percebemos que às vezes ele vem descendo de pai para filho, e vem descendo, de geração em geração. Muitos de nós não conseguem entender por que está acontecendo. Muitas vezes está gerado na linhagem, está preso em algum lugar nas regiões celestiais. Então, existe muito sofrimento na terra, porque existe algo aberto. E às vezes nós colocamos em arrependimento, mas nós não conseguimos entender os lugares onde estamos presos de certa maneira. O que nós precisamos é ter a revelação do Espírito e acessar então as regiões celestiais. Gostaria que você abrisse em Oséias capítulo 6.
Oséias 6. Aleluia. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e não-la atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará e no terceiro nos levantará, para que vivemos diante dEle. Conheçamos e prossigamos de conhecer o Senhor e a sua saída. É como alva certa, e ele virá como chuva serôdia, e que rega a terra. Sabe, é interessante como o profeta Oséias, ele tem uma revelação tão profunda de Jesus. Ele tem uma revelação tão profunda daquilo que acontece na humanidade. Como lugares anteriormente assolados, seja por nós mesmos, ou através da nossa linhagem. Sabe, eu não sei como você tem vivido a sua caminhada cristã, mas eu tenho no meu chamado o encargo de intercessor, desde o começo. E às vezes a gente sente as dores físicas de alguém, as dores emocionais da vida de alguém. Sabe, nós precisamos entender o que representa a retaliação e o que representa a colisão. Se nós enfrentarmos nas regiões celestiais, entrarmos em guerras espirituais, certamente nós vamos sofrer colisão. Não tem como não sofrer colisão, irmãos. Porque nós temos um adversário, nós temos um inimigo, nós temos alguém que não quer que a gente se resolva com o Senhor. Certamente nós vamos colidir. E alguma coisa vai acontecer nas regiões celestiais. Mas quando nós recebemos a mesma intensidade daquilo que nós assolamos o inferno, nós recebemos um corte. Então, alguma coisa nós precisamos entender no Espírito. Nós precisamos ser ministrados para o Senhor. O que nós precisamos ter? Nós já vamos entender. O que nós precisamos ter dentro de nós para viver situações como Paulo viveu, de uma serpente morder seus pés e não ser alcançado pelo veneno. Essa passagem é quando Paulo, então, eles passam por um naufrágio. E os soldados que estavam levando Paulo ficaram apavorados porque a serpente mordeu os seus pés. Mas Paulo, naquele momento, ele estava sob ele, das sandálias do Evangelho da Paz. Seus pés estavam protegidos. Aleluia! Paulo, ele saiu de Israel, estava indo para Roma. Deus já tinha separado ele para um propósito, e então, por todo o tempo, ele se apresentou para que ele fosse até Roma, e ele sabia do seu destino. 3 anos Paulo ficou em Roma, cumprindo um propósito. Mas Satanás ele tentou, através da serpente, alcançar ele no meio do caminho. Mas ele tinha legalidade, Paulo estava protegido pelo Senhor. Então, houve a colisão, mas não houve a retaliação. Por quê? Porque a serpente mordeu, certamente Paulo sentiu as dores. Mas ele não padeceu no meio do caminho, aleluia. Ele chegou ao seu ponto de destino. Se nós olharmos para Davi, da mesma forma,
Ninguém enfrenta um urso, um leão, sem passar por alguns ferimentos. Sabe, se você olhar para Davi, quando ele estava sendo preparado para ser um guerreiro, ele estava certamente sozinho, no campo, talvez ali com a sua funda, treinando tiro ao alvo numa árvore. Talvez muitas vezes ele tenha pegado alguma ovelha que estava machucada e olhasse para ele e dizia: eu sou teu pastor e Deus é o meu. Tenta imaginar essa cena, queridos. Ele tendo Deus como pastor dele e ele dizendo para a ovelha: eu sou teu pastor e eu estou cuidando de ti. Aleluia. Então Deus ali estava forjando o guerreiro, estava forjando o obreiro. Ele estava moldando ali alguém que iria entrar em guerras tão pesadas. Logo depois Saul chama ele. Saul chama ele. Saul estava promovendo o ministério de Davi. E qual a arma então que Davi usa para que os demônios vá embora? Se não é as mesmas armas que foram geradas lá no meio do campo, junto às suas ovelhas. Não foi a funda que Davi usou, não foi uma espada. Foi a harpa, a adoração. Por isso que eu entendo uma coisa, queridos. Um adorador, ele tem que ser intercessor. Se ele não for intercessor, alguma coisa está errada. Ninguém pode ser um levita do Senhor se não entender todo o contexto do templo. Sabe, Deus separou uma classe de pessoas para que sejam preparadas para alguns propósitos, meu Deus. Algumas pessoas estão clamando para que Deus levante então alguém separado, que entenda o chamado do Senhor e tenha legalidade para entrar nas regiões celestiais e tomar posse daquilo que Deus liberou. São guerras que nós saberíamos que no coração já estavam vencidas, mas às vezes nós ficamos como cordeirinhos. Certamente, as canções da harpa, ainda lá no campo, alcançaram os ouvidos do Senhor. Imagine Davi num campo aberto, uma noite de inverno, fria, tocando sua harpa. E assim, quando a gente decide de madrugada ou em alguns horários, buscar o Senhor, e o nosso coração se transforma numa harpa, onde só o Senhor pode tocar, onde Ele conhece as notas, e Ele sabe o que vai sair dos nossos lábios, porque a palavra do Senhor diz que antes mesmo das nossas palavras sair dos nossos lábios, Ele já o conhece. Então, às vezes, ministérios são mortos por causa das palavras. Canções não podem ser distorcidas. Ele pode ser um bálsamo. Quando nós lemos os livros de Salmos, nós vemos canções escritas ali. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, eu não sei como Davi cantava, mas o Sérgio abriu essa reunião falando assim: na sombra do Onipotente descansará. Mas imagine Davi cantando isso em hebraico. Sei lá como é que seria isso. Mas eu imagino algo tão espiritual, tão tremendo. 150 salmos. Cada CD, mas um mais lindo que o outro. Então, aonde que Deus estabelece verdade e autoridade, irmãos? Aonde que Deus estabelece autoridade para que nós venhamos entrar em guerras espirituais? Pensa comigo. Por isso que nós entendemos que as guerras espirituais, nós vencemos ela nas regiões celestiais.
Não adianta nós queremos ter acesso a Deus de qualquer jeito, porque é alguns homens que têm esse acesso, irmãos. Esse acesso não é liberado para todos. Naquela época, nós podemos trazer para os nossos dias. Talvez de uma outra forma, de uma outra referência, de um outro nome. Mas na época de Jacó, eram os levitas. Eram homens que tinham legalidade por Deus, liberada por Deus para entrar então em alguns lugares. E não ser assolados por entrar nesses lugares. Pastor Wilson, ele esteve ministrando alguns dias aqui sobre liderança. E parece que às vezes nós temos dificuldade de absorver algumas coisas. Então, ele começou a falar sobre territórios do inimigo. Que muitas vezes nós temos que pegar a pessoa que está cativa e trazer para o nosso território. Às vezes, lá na boca de fumo, irmãos, talvez não estamos tão preparados como imaginamos para entrar naquele lugar e derrubar os demônios que lá estão. Então nós somos retaliados, recebemos cargas emocionais, pessoais. Poucos homens têm acesso em algumas coisas. Lugar de proteção, irmãos, é quando nós entendemos que um dia, nós estamos na marca, como se fosse uma corrida. Então, de alguma maneira, o Espírito Santo faz-nos ouvir uma trombeta, ou talvez nos dias de hoje fosse um tiro, dizendo assim, olha, tu pode partir, eu te libero para você andar. Então nós somos impulsionados para correr, mas quando nós caminhamos, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós sabemos que existe um lugar de destino. Sabe, eu ouvi algo tão tremendo que o pastor Luiz liberou esse final de semana. Ele disse, olha, para quem entende que é do céu, ele não anda na terra como andarilho, ele anda como um peregrino. Ele sabe de onde veio, ele sabe quem ele é e ele sabe para onde vai. Sabe, existe uma diferença entre o peregrino e o andarilho. O andarilho não tem norte, ele não sabe para onde vai, mas nós sabemos para onde estamos indo. Então nós ouvimos um tiro para dizer, olha, vamos partir. Paulo ele dizia, completei a carreira, combati o bom combate, aleluia. Ele chegou no final, irmãos. O objetivo de estudo aqui, o objetivo de nós estarmos aqui na igreja, nós chegamos no final, queridos. Aleluia. Nós precisamos completar aquilo que Deus começou em nós. Nós precisamos romper a fita lá no final e entrar, dizer assim, olha, eu já cheguei ao final. Eu completei a carreira. Mas se nós não ouvimos o tiro de partida, então nós ficamos lá naquela posição de corrida. E aí os irmãos já estão chegando lá no final. Vamos imaginar que a nossa corrida seja um pouquinho mais longa. Que não fosse 100 metros rasos e fosse uma maratona. Alguns de nós, irmãos, temos uma maratona como sina. Não sei se é sina que posso chamar. A caminhada é mais longa, é mais cansativa às vezes. Às vezes nós subimos e descemos. Vamos olhar para os corredores de longa distância. Quem são eles? Homens forjados no deserto, com canelinha fininha desse tamanho assim, que correm milhas e milhas, e ninguém consegue derrotar esses quenianos, esses etíopes e assim por diante. Homens forjados no deserto. Deserto, irmãos, a maioria das vezes não serve para nos forjar, aleluia. Então, nas maratonas dos dias atuais, de vez em quando nós encontramos um poço de água, ou encontramos alguém para nos dar água, é um refrigério para a nossa vida. Alguém para você no meio da corrida e diz, ei, eu tenho água para ti. Te refrigera a tua alma.
Não continue correndo com sede. Porque a caminhada é longa às vezes. Caso contrário, o Senhor jamais nos lançaria para nós ficássemos por meio do caminho, se nós formos obedientes. Se nós decidimos obedecer ao Senhor, entrar numa vida de retidão e buscar no Senhor um companheiro inseparável. Sabe, isso me leva para o caminho de Emaús. Jesus estava no meio deles, eles não tinham enxergado Jesus. Eles estavam no caminho errado e achando que estavam no certo. E Jesus tem que abrir o meio dos dois. Mas eles achavam todo espiritual, uau. Mas só tu não ouviu do profeta que foi crucificado? Só tu, cabeção. Só vocês, cabeção, que não entenderam que eu estou no meio de vós. Sabe, aquele momento então, aqueles homens decidem fazer meia volta, dizer, cara, eu preciso rever algumas coisas. E sabe qual é a recompensa? Aleluia. Quando nós entendemos o processo, por mais que um inimigo tente nos travar, nós vamos chegar. Cara, meu Deus, eu vi uma cena linda agora. Acho que é Maílson, eu não lembro o nome do corredor. Que aquele cara nas Olimpíadas, uma espada entrou e tentou travar ele. Mas sabe como é que ele entrou no estádio? Vocês lembram disso? Assim, o nosso adversário, o nosso inimigo, às vezes quer nos parar no meio do caminho. Alguns querem nos dar água. Mas quando nos dão água, a pessoa continua correndo, ela não para. Mas quando é nosso adversário, ele tenta nos tirar do caminho, nos distrair. Ele entrou como terceiro lugar, está dentro do estádio, mas ele entrou como vencedor, aleluia. E ele foi considerado um campeão, conhecido no mundo inteiro. Alegre. Ele não entrou aborrecido dentro do estádio. Ele entrou sorrindo. Vocês lembram da cena, irmãos? Ele entrou sorrindo. Assim, o nosso adversário, ele tenta nos impedir para nós venhamos completar e terminar no final da nossa corrida de maneira derrotada, e ele entrou como vencedor. Aleluia. Entrou sob aplausos. Um estádio inteiro ovacionando um homem que chegou em terceiro lugar. Nós somos retaliados quando nós não entendemos a primeira fase. Sabe quando Deus não nos autoriza a gente passar de fase? É como se fosse um joguinho de videogame. E que tem lá os bloqueios. E nós queremos avançar de fase sem autorização. Retaliação é um corte, é um contra-ataque. O inimigo quer que nós sejamos feridos. Ele quer que o nosso corpo chegue diante do Senhor todo retalhado, acabado. E ficamos debilitados, vagarosos, infrutíferos, sem mente de conclusão. Sabe, isso me impulsiona para as obras da carne. Mas quando não é obra da carne, é só colisão. E quando é colisão, Deus ele tem um efeito permissivo para que nós sejamos forjados como obreiros. Ai, eu me lembrei de Jó agora. Jó, no capítulo 41, se eu não me engano.
Ele fala que até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria quando estamos diante da presença. E nós conhecemos a história de Jó, que o Jó só foi entender o negócio, cara, a partir do 38. Não é de uma boa pregação que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de entendimento. Nós precisamos entender para nós disputar, nós precisamos entender como guerrear. O Senhor é aquele que quebra princípios. Os princípios do Senhor são imutáveis. O homem se quebra. Alimentado por adornos religiosos e aparências. Sabe o que acontece? Os princípios são quebrados da mesma maneira. Mas quando nós se alimentamos de Deus, nós somos fortalecidos. Sabe, eu me lembro, quando Jesus nos trouxe um recado, que nós seríamos imagem e semelhança do Senhor, através dele como conexão. Sabe, existem alguns aparelhos eletrônicos que falam de um negócio chamado emparelhamento. É tipo quando você tem um aparelho e quer se conectar com o outro, mas tem que estar emparelhado, isto é, na mesma visão, na mesma ótica. Quando um equipamento não está alinhado com outro equipamento, está fora do emparelhamento. Sabe, isso acontece no Bluetooth e outras coisas mais. E pior disso tudo, nós temos que botar um código lá. E quem coloca o código é o Senhor. Amém? Então, quando nós estamos emparelhados com o Senhor, nós começamos a receber os arquivos dele. E quando nós recebemos os arquivos dele, nós começamos a entender algumas coisas de Efésios capítulo 6. Mas na maioria das vezes, quando nós estamos emparelhados, o Senhor nos dá uma revelação. E certamente, Ele nos conduz por um processo de libertação. Ele nos conduz para esse lugar. Fazer um caminho de volta. Refazer alguns processos. Juntar alguns lixos que a gente deixou no meio do caminho. Coisas que a gente não aprendeu. Por que não? Eu nunca ouvi uma palavra sendo pregada dentro da igreja sobre retaliação, irmãos. Alguém falando abertamente sobre um assunto tão importante dentro da igreja. Que a maioria de nós em algum momento já viveu ou vive até hoje. É verdade ou não, irmãos? Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, e não brevemente virei até ti, e removerei do seu lugar de candeeiro. Mas se não te arrependes, abra sua Bíblia, mais uma vez, tem mais um texto para nós precisar mergulhar um pouquinho. Aleluia. Efésios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Aleluia. O Senhor nos faz inteiros para ti, Jesus. Aleluia. Efésios 6, versículo 5 diz: vós servos, obedeceis os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor. E na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração toda a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens. Sabendo que cada um seja escravo, mas seja livre, recebendo do Senhor o que bem fizer. E vós, senhores, faziam o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, quanto o vosso está no céu, e não há acepção de pessoas.
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne nem sangue que temos que lutar, mas contra principados, e contra potestades, e contra príncipes deste mundo e das trevas, e contra as hostes espirituais de iniquidade nas regiões celestes. Sabe, o Senhor é especialista em motivação. Quando nós não fazemos por honra, nós fazemos por protocolo. Davi, ele chegou a ser chamado segundo o coração de Deus, não é por acaso. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Motivação. Sabe, esse texto de Efésios, que fala sobre frutos do Espírito e obras da carne, está relacionado da mesma maneira em Tiago capítulo 4, quando fala de sujeição e resistência. Quando o Senhor estava liberando esse texto de Paulo à igreja de Éfeso, ele estava dizendo: olha, eu tenho as ferramentas que você precisa para você não entrar desarmado. Mas antes ele dá uma condição. Da mesma maneira, Tiago, quando libera, diz: olha, eu vou te dar uma condição, mas uma promessa logo em seguida. Sujeição é a pré-condição para a resistência. Paulo estava falando num tempo onde existia escravidão, irmãos. Não são nos tempos de hoje. Naquela época existiam senhores e servos, escravos, que muitas vezes eram açoitados, passavam por coisas terríveis. Como você pode imaginar Jesus liberando uma palavra direcionada talvez para alguém que fosse escravo? Alguém que estava apanhando, talvez. Espancamento. Sabe, eu vejo isso da mesma maneira, tudo como uma questão espiritual. Sabe aquela pessoa que vai para o trabalho só para bater o ponto? Ele vai só para trabalhar? É a mesma coisa quando ele vem para a igreja, só para vir à igreja. Igual. Igual. O Senhor estava falando aqui, cara, eu fiquei muito impressionado com o povo chinês. Eu tive algumas vezes na China, mas eu fiquei muito impressionado. Quando tu ia conversar com uma moça, e ela dizia: o meu patrão diz que isso é assim, 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 assim. Todos eles, sem exceção, defendendo o seu patrão. Aquelas chinesas bravas, e nós pedíamos desconto para ela, dizia: não, o meu patrão diz que este é o preço. Sabe, um processo de honra tão tremendo, que chega a deixar constrangido. Na época eu voltei de viagem, eu reuni os meus vendedores na época, e disse: meu Deus do céu, nós estamos muito perdidos. Na condição que as armaduras de Deus entrem em ação, ele diz assim: então, irmãos, antes disso tudo eu vou te mostrar algumas coisas, então, fortalecei-vos nelas. Nós temos, quem poderá nos ajudar? Yeshua HaMashiach. Não é o Chapolin Colorado. Aleluia! Então, as questões espirituais nós não podemos negligenciar. Deus, ele tem princípios do começo até o final. Deus não quebrou princípios quanto os hebreus quando estavam no deserto e murmuravam dia e noite. E aquela geração não alcançou a promessa, não terminou a corrida. Ficou no meio do caminho, nem sequer viu o cheiro do Jordão.
não conseguiu nem sequer desfrutar de um pedaço de pão que sobrou dentro de Jericó. Por isso que alguns irmãos não conseguem algumas coisas. Cara, é muito legal, cara. Alguns irmãos estão lendo um livro Saindo do Cativeiro. Esse dia nós estávamos conversando, eu e o Luiz, e ele me disse, cara, como pode uma pessoa querer ser liberta se não é capaz de nem cumprir a leitura de um livro? E é verdade. Se nós não aprendemos a nos condicionar em aprender do Senhor, como nós queremos entrar nas guerras espirituais, sem aprender daquilo que Deus tem para nos liberar, então nós precisamos aprender todo dia, irmãos. Todo dia nós precisamos ser ensinados. E às vezes nós precisamos ser ministrados. Porque senão nós entramos no evangelho da aparência. Aparentemente nós entramos como vencedores. Mas em farrapos. Dando glória a Deus. Aleluia. Gritando alto, sapateando, se escabelando. Mas não temos legalidade nenhuma para enfrentar aqueles que tentam nos assolar nas regiões celestiais. Irmãos, as nossas guerras não é aqui, não é aqui que se vence, é nas regiões celestiais. É lá onde está alojado as nossas iniquidades que ainda não foram resolvidas. Satanás ele tem um arquivo completo sobre a nossa vida. Ele usa contra nós mesmos. Coisas mal resolvidas, alianças mal feitas, declarações feitas, palavras liberadas do mundo espiritual. Então nós ficamos com uma legalidade aberta. Um evangelho que funciona, irmãos. Não é um evangelho periférico. É um evangelho de cura. A Asli falou esses dias atrás aqui, achei muito tremendo. Ela disse, olha, o evangelho não é somente para a salvação, mas também para a transformação. E é verdade. Porque o evangelho que não transforma, fica no meio do caminho. Nós precisamos de revestimento. E o revestimento não é por muito orar, irmãos. Porque às vezes, nós olhamos para a história e nós vemos, por exemplo, os fariseus. Eram homens que andavam dentro da igreja, nas sinagogas. Faziam orações longas, mas não estavam em vida reta. Então, se nós não fecharmos as portas, nós somos contaminados. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 10. Depois você pode ler. São 2 textos que eu quero ler aqui, se você quiser anotar. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista emita o mau cheiro. Assim, o pouco que a astúcia pesa é muito mais que a sabedoria e honra. Muito mais que sabedoria e honra. Uma mosca pode acabar com o ministério. Pode acabar com a preparação para que nós venhamos estar diante do rei. Nós estamos orando lá em cima. E o Senhor me induziu para uma mulher chamada Hadassah. Esther. Hadassah foi preparado pelo Senhor através de banhos de perfume por muito tempo. Eu não lembro o tempo certo. Alguns falaram em 1 ano ali, mas eu não lembro. Mas quando ela se apresentou diante do rei, ela se apresentou como uma noiva perfumada e pura. Imaginem esse perfume contaminado, irmãos. Qual seria o cheiro? Em Lucas, capítulo 12, ele diz assim, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. E começou a dizer,
Dize primeiro os discípulos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. De nada está encoberto diante do Senhor. De nada está encoberto. E nada está oculto, que não há de ser conhecido. Porquanto tudo que vocês disserem nas trevas, na luz será ouvido. E o que falaste no ouvido do gabinete dos eirados será pregoado. Não entre em guerra espiritual de qualquer jeito. Não entre sem jejum, sem oração. Não entre em guerra naquilo que você não foi comissionado para entrar. Não entre em guerra sem cobertura, sem liderança. Não entre. Não entre. Sabe, nós precisamos entender algumas coisas, 4 coisas. Já estou terminando, irmãos. Deus, Ele conhece a vontade dele sobre a nossa vida. Nós só precisamos obedecer e buscar a sua vontade. Segundo, nós precisamos conhecer os nossos adversários. Quem são os nossos adversários? E orar e buscar em Deus para neutralizá-los. Quando nós não conhecemos o nosso adversário, nós não conseguimos neutralizá-los. Isso chama de discernimento. Nós precisamos conhecer a vontade da carne e suas obras e lutar contra elas. Nós precisamos. Nós precisamos de uma caminhada, entendendo que essa é uma luta e ela não vai terminar em vão. Todo o esforço que nós fazemos para estar no Senhor, nós sabemos que ela não vai terminar em vão. O Senhor está vendo, está vendo, está vendo, está vendo. João capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles e pelo mundo, para que deem dados não aos teus, mas as minhas coisas não, as tuas. E as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu não sou mais do mundo, e eles estão no mundo, então eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome, na qual tu me destes, para que eu seja um, assim como nós. Assim diz o Senhor. Serão agora transformados em bênção em cada porção. A arruinada está sendo colocada no sangue de meu filho. Estou virando a maré. Estou conferindo em meu favor, diz o Senhor. Receba os dons da vontade, da alegria, da abundância, da cura, da libertação, da herança. De outrora, restauração de cidades anteriormente assoladas por muitas gerações, sejam remidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para remir aquilo que está gerado nas regiões celestiais. Assuntos mal resolvidos. Nós precisamos entrar diante do Senhor com vestes limpas. Assim, o Senhor está falando nessa noite aqui, irmãos. Homens como Lavoisier, como Marcos, que vieram pela primeira vez hoje aqui. Talvez outros mais, amém? Que estejam ouvindo exatamente o que Deus queria falar aos seus corações. Talvez você tenha dito para você mesmo, não, mas eu não tenho nada disso, eu estou resolvido com o Senhor. Deus o sabe. Mas hoje nós precisamos entender o que representa armas espirituais para guerras que são espirituais. Tem armas, ou melhor dizendo, tem guerras que nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Nós precisamos do Senhor e da legião de anjos que estão à nossa disposição.
Sabe, eu tenho uma boa notícia para ti. A boa notícia é que 3/3 então estão a nosso favor. A Bíblia fala que 1/3 caiu com Lúcifer. Mas nós temos 3/3 que poucos de nós têm utilizado este recurso. Hoje é o dia. Hoje é a noite. De você chamar por Ele. De você clamar por Ele. De você dizer para Ele de verdade. Como você tem entrado nas guerras. Como nós temos entrado nas guerras, irmãos. Como nós precisamos ser ministrados. Como nós precisamos de alguém que nos diga: ei, existe uma porta. A porta está aberta e não estamos sós. O Senhor geme e intercede por nós, irmãos. O Espírito Santo é o primeiro intercessor conhecido na terra. Mas ele não foi encontrado pecado. Não foi encontrado pecado, irmãos. Hoje eu quero fazer um desafio aos irmãos. Sabe, ninguém vai botar a mão em você hoje, não. É o Senhor que vai tocar. É o Senhor que vai te tocar hoje. Eu queria te convidar você para vir aqui à frente. Todos vocês que são cristãos, amém? Nós vamos orar aqui. Esse ato de você andar esses 3 metros aqui, vai ser um ato profético sobre a sua vida. É um convite que eu estou fazendo. Aleluia. Deus conhece a tua condição. Hoje é noite de ceia, irmãos. É noite de nós entrarmos no examine-se. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que nenhum fique pelo meio do caminho, diz o Senhor. Que nenhum termine a carreira. Nenhum termine a carreira. Encontrar no meio do caminho. Aleluia. As armas espirituais que Deus quer liberar nessa noite. Sabe, eu tenho uma vontade enorme de me debruçar sobre você e começar a chorar. Essa semana eu estava junto com alguns irmãos e nós estávamos resolvendo algumas coisas. E eu me debrucei sobre um deles e eu comecei a chorar desesperadamente. E no final eu disse: essa é a minha oração. Esta é a oração do Espírito Santo sobre tua vida nessa noite. O Senhor quer colocar ao teu derredor um escudo espiritual. Aleluia. Um escudo onde só Ele pode colocar. Queria convidar os irmãos do louvor, enquanto eles entoarem alguma coisa aqui, nós vamos orar. Aliás, nós não vamos orar, nós vamos clamar nessa noite. E você que é cristão há mais tempo, você sabe o que é clamor. Sabe, o Senhor quer acender uma luz dentro do teu coração nessa noite. Talvez você tenha procrastinado por muito tempo aquilo que o Senhor já tinha liberado há muito tempo na sua vida. E talvez você chegue na casa do Senhor tão desanimado, tão necessitado de um socorro. Hoje é a noite, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Não faça pela metade, irmãos. Feche teus olhos. Não faz pela metade.
Aleluia. Nos lugares celestiais. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Ouça teu filho e tua filha nessa noite aqui, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Desperta nos lábios dos meus irmãos, Senhor. Aleluia. Um clamor, Senhor. Um clamor, Senhor, para que o Senhor desperte, Senhor. O Senhor desperte, Senhor, aquilo que está, Deus, liberado ao nosso favor, Senhor. Toca-nos com tua glória nessa noite aqui, Senhor. Toca-nos com tua glória nessa noite aqui, Jesus. Toca, Deus. Toca filhos e filhas, Senhor, nessa noite aqui, Jesus. Há um destino, Pai. É voltar para casa, Senhor. Ora comigo, irmão. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Deus. Deus, toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca por dentro, Pai. Pai, em nome de Jesus, libera teu Espírito, Senhor. Chama cada um pelo nome aqui, Pai. Aleluia. Nós chamamos a existência o nosso Salvador. Aquele que não quis conforto, ele quis apenas estar de volta para casa, aleluia. Encontra homens e mulheres aqui, Pai, aleluia, dispostos, Senhor, a ser Josué, Senhor, ser Daniel, Senhor, aleluia. Tua presença, aleluia, Senhor. Queremos ter toca, Jesus. Tua face. Toca casamento, Senhor. Queremos ver toca, Jesus. Tua presença. Toca, Senhor. Queremos ser, então vem. Toca dos ministérios, Pai. Amado, toca, Senhor. Vem. Toca, Jesus. Então vem. Toca, Senhor. Amado, vem. Nós somos aqueles que estamos conectados então contigo, Senhor. Vem. Amado, vem. Toca, Jesus. Toca com tua glória, Senhor. Vem. Amado, toca, vem. Senhor. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu vinho fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Remissão, Senhor. De dentro
me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Sim, Senhor Jesus. Nós dizemos sim para a tua palavra, Senhor. Eis aqui, Senhor, uma geração, Senhor, que necessita ser tocada pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. E disse o Senhor: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que lhe darei pela vida do mundo é minha carne. Disputavam, pois, entre os judeus, dizendo: como este pode dar essa carne de comer? E disse Jesus: em verdade vos digo, se não comeis da carne do Filho do Homem, e se não bebeis do seu sangue, não terei vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim quem de mim se alimenta, também de mim, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Essas coisas falou Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Hoje é noite de inspeção, queridos. Hoje é noite de inspeção. Hoje o Senhor está passando em nosso meio, inspecionando. Hoje é noite de inspeção, irmãos. Examine-se. 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 Aleluia. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Amém. A Eliane está aqui, Eliane. Sobe aqui, querido. Aleluia. Este momento é um momento extremamente importante, que nós vamos ceiar no Senhor. E nós queremos apresentar hoje a Eliane. Por que eu coloquei Eliane aqui? Eliane, claro. A Eliane, ela completou então as lições não é o termo, né? O tempo ali de integração, onde a Paula e o William estão terminando. Talvez nos próximos dias eles sejam apresentados também. E nós queremos receber como igreja. Eu queria que você estendesse a mão sobre ela. Paulinha já foi apresentado, né, Paulinha? Então, nós vamos apresentar sua esposa hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós recebemos, Deus, a tua filha aqui neste lugar, Deus. Pai, que nós sejamos, Deus, intercessores sobre a casa dela, sobre ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos sobre ela e a casa dela, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Deus, e declaramos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Deus. A igreja do Senhor diz o quê? Aleluia.
Sabe, Jesus, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Só um pão partido podia compartilhar. E o Senhor nos disse que ele compartilha o seu corpo entre nós, com muita dor. Mas sabe, a dor é por causa do nosso, do meu e do seu pecado. Então ele partiu a sua vida e compartilhou entre nós, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Ele veio revogar uma sentença de morte e nos trouxe vida de volta. A vida de volta. A vida de volta. Receba a vida nessa noite, mas examine-se. Então ele nos chama para a mesa dele nessa noite. Mas não é para alimento físico que ele nos chama. Jesus lhe preparou uma mesa como o altar dele. O altar do Senhor foi a mesa. A mesa apoiou o altar dele. Por isso que toda vez que nós vamos à mesa, nós estamos no altar. Então ele estabeleceu para que a aliança fosse renovada. E a instrução para cearem é para que nós não venhamos ficar na condenação do pecado, para que nós sejamos livres. Examine-se, diz o Senhor. Nós não teríamos vida se não fosse pelo pão partido. E o pão partido ele é compartido. O pão partido é que nos reconecta com o Pai novamente. Aleluia. E ele ensinava das sinagogas, não era em qualquer lugar. A ceia é o lugar onde os irmãos estão juntos, porque a bênção do Senhor é coletiva. Por isso que ele fala que o corpo dele foi partido para que não haja doente em nosso meio, para que não haja doente em nosso meio, para que haja cura no corpo. Mas quando o corpo está doente, então algum organismo está doente, o corpo está doente. Por isso que ele tomou o pão e partiu. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por ter vindo do céu e compartilhar conosco, Senhor, o pão da vida, Senhor, para que nos leve à nova aliança, Senhor. É por isso que o Senhor tomou o pão e partiu e compartilhou entre os discípulos, Senhor. Senhor, nós declaramos aqui neste lugar, nessa noite, uma geração de discípulos, Senhor. Não apenas de crentes, Deus, mas de discípulos do Senhor, Pai. É por isso que nós recebemos o pão, Deus, que nos traz vida. Aleluia. Aleluia. Obrigado pelo pão que partiste conosco, Senhor. Do mesmo modo, ele tomou o cálice em suas mãos. Aleluia. E deu graças, para que a remissão dos nossos pecados. Esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por nós, para que nós sejamos livres. O sangue nos trouxe para a liberdade. Aleluia. Não precisamos mais de morte para celebrar a vida. Aleluia. Não precisamos mais da morte para celebrar a vida. Aleluia. Não precisamos mais. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus, o pão e o cálice que nós estamos aqui, Senhor, os elementos do Senhor, Pai. E nós declaramos que estamos na Tua mesa, Senhor. Dispostos, Senhor. Dispostos, Senhor. Abençoa, Senhor, que nós venhamos renovar a aliança do Senhor nessa noite. E que não haja nenhum discípulo aqui nessa noite, Senhor, que não venha entregar, Senhor, as suas mazelas,
as suas iniquidades diante do Senhor, Pai. Aleluia. É por isso que nós se alimentamos do teu corpo, Senhor, que desceu do céu. Senhor, eu profetizo, Deus, enquanto, Deus, nós comemos o pão, Senhor, curas acontecerão em nosso meio, Senhor, porque o pão da vida está em nosso meio, Senhor. Senhor, se há enfermos em nosso meio, que seja curado, Senhor. E há enfermos, Senhor, que seja curado, Senhor. Aleluia. Coma do pão, querido. Entender, Senhor, que hoje nós estamos na tua mesa, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós não queremos fazer parte com as trevas, Senhor. É por isso que nós precisamos renovar no Senhor. Aleluia. Obrigado pelo sangue derramado, Senhor, para que as nossas iniquidades, Senhor, que o Senhor levou sobre a cruz, sejam remidas, Deus. Sejam remidas na fonte, Senhor, que vem, Deus, do teu trono, Senhor. E até que o Senhor venha de volta, nós celebraremos, Senhor, a liberdade que está no Senhor. Deixa o sangue correr em nosso meio, querido. Toque o cálice com alguém, em nome de Jesus.